computador. Oi, gente! Vamos então agora falar um pouquinho sobre o IOF. O nome completo é Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários. Está previsto no artigo 153, inciso 5 da Constituição Federal, mas também nos artigos 63 a 67 do CTN e nos decretos 6306 de 2007 e 6339 de 2008. O IOF é de competência da União, consoante estabelecido no artigo 153, inciso 5. Então, IOF ou Imposto sobre Operações Financeiras, conhecido na sua forma resumida, tem uma função aqui predominantemente extrafiscal, porque ele serve como controle da política monetária, mas também tem uma função fiscal ali que é bastante significativa, já que nós temos um recolhimento de somas aí consideráveis. A arrecadação, ela ocorre nas operações realizadas por instituições financeiras, como banco, caixa econômica, corretoras, lojas de câmbio, empresas de seguros. Então, estas instituições acabam fazendo a arrecadação do IOF. Quem que é o sujeito passivo, então, deste imposto? O sujeito passivo do IOF pode ser qualquer das partes envolvidas na operação tributada, consoante disciplina o artigo 66 do CTN. E aí, o legislador ordinário é que define, então, quem são os contribuintes. Assim, conforme o decreto 6306 de 2007, são contribuintes do IOF as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito, está no artigo 4º, as compradoras ou vendedoras de moeda estrangeira, nas operações referentes à transferência financeira para o exterior, artigo 12, as pessoas físicas ou jurídicas seguradas, artigo 19, os adquirentes de títulos ou valores mobiliários e instituições financeiras, artigo 26, e as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, artigo 37. Então, estas pessoas que realizarem quaisquer dessas atividades descritas, né, nos artigos previstos no decreto 6306 de 2007, são considerados os contribuintes do IOF. E o fato gerador? O que vai ser o fato gerador do IOF? Artigo 63 do CTN. E aí, depende da operação que está sendo realizada. Olha lá, nas operações de crédito, a efetivação pela entrega total ou parcial do montante que constitua objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado, no artigo 3º. Nas operações de câmbio, então diz quanto que eu tenho fato gerador. Nas operações de seguro, emissão da apólice ou documento equivalente. Nas operações relativas a títulos e valores mobiliários. Então vejam que eu tenho as diferentes situações em que considera-se ocorrido o fato gerador. Veja que o elemento material do fato gerador é a operação de crédito, câmbio, seguro ou com títulos e valores mobiliários. Ou seja, para ocorrer o fato gerador, deve haver uma operação respectiva. Por exemplo, a posse de um título... por exemplo, se eu tenho simplesmente a posse de um título mobiliário, eu não tenho a incidência do imposto, tá? Porque
não houve nenhuma situação descrita pela legislação, já que a legislação ela traz a transmissão, ela envolve o resgate ou o pagamento. A simples posse não é fato gerador, então eu preciso que haja ali, talvez, ou uma transmissão de um título mobiliário, vai haver, então, a incidência do imposto do IOF. As principais operações aqui que envolve a incidência do IOF são as operações de crédito. Então, operações de crédito. Quando eu tenho, então, uma prestação presente em face de uma prestação, promessa de uma prestação futura. Quando eu tenho ali um empréstimo a juros. Então, tenho um financiamento, tenho uma fiança bancária. Eu tenho incidência nestas operações de crédito, eu tenho, então, a incidência do IOF. Importante aqui mencionar a súmula 664 do STF, que determina que sobre saque em caderneta de poupança não gera incidência do imposto, diz lá na súmula. É inconstitucional o inciso 5 do artigo 1º da Lei 8.033 de 90, que instituiu a incidência do imposto nas operações de crédito, câmbio e seguros, IOF, sobre saques efetuados em caderneta de poupança. Então, é inconstitucional este artigo que dizia que sobre saque da poupança tinha IOF. Então, não tem entendimento do STF. Tá? E aí tem várias decisões nesse sentido. Também temos incidência de IOF nas operações de câmbio, que é a troca de moeda, né? Por exemplo, sendo você compra e vende ali moedas em espécie, você compra lá dólar, enfim, ou intercâmbio sacado, que você tem lá letras de câmbio, cartas de crédito, então, nesse sentido, também haverá incidência ali no IOF. Nas operações de seguro, então, quando você tem ali uma garantia em eventual risco ali por conta de um risco, então se garante algo, né, em face de um evento futuro e incerto, então você assina ali um contrato, a chamada apólice, né, e nesse caso haverá a incidência de IOF. Tá? Então, nesse caso também tem incidência. E a gente tem as operações relativas a títulos e valores mobiliários, tá? Que é onde eu tenho ali uma transferência de propriedade desses títulos. Então, você tem, por exemplo, ações. Fiz uma transferência de ações. Tem incidência de IOF. Tá? Notas promissórias, letras de câmbio, debêntures, apólice de dívida ativa. Como faz, então, transferência ali destes títulos, vai haver a incidência do IOF. Okay? Importante mencionar aqui que os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal estão excluídos aqui dessa definição, certo? Então, só para a gente lembrar quando fazer esse cuidado com os títulos da dívida pública. Mas os demais, transferência da propriedade dos títulos, tem incidência do IOF. Qual que é a base de cálculo? De acordo com o artigo 64, aí depende de qual operação realizada, tá? Se for a operação de crédito, é o montante, o valor lá do crédito, principal mais os juros, sobre o valor total, incide o IOF. Nas operações de câmbio, o montante em moeda nacional recebido, entregue ou posto à disposição. Então, o valorzinho lá em moeda nacional incide o imposto. Nas operações de seguro, o valor do prêmio. Nas operações relativas a títulos e valores imobiliários. Ou é o valor nominal mais o ágio, se houver, tá? Se não tem ágio, é só o valor nominal. O preço, o valor nominal ou o valor da cotação em bolsa, na transmissão, e o preço no pagamento no resgate. Então, depende muito, a base de cálculo vai depender
de qual a operação que está sendo realizada. Então, a depender da operação, eu tenho a minha base de cálculo. A alíquota, gente. A alíquota do IOF, elas são proporcionais, variando ali conforme a natureza das operações financeiras ou de mercado de capitais. Então, para entender um pouquinho mais sobre as alíquotas, é importante fazer a leitura do decreto 6339 de 2008, que daí, ele trouxe ali alterações nas alíquotas iniciais, a fim de certa forma, compensar as perdas da CPMF. Então, estabeleceu lá uma mudança de alíquotas. Então, a gente tem... Então, as alíquotas a depender da operação. Veja, na operação de crédito, a alíquota máxima é de 1,5% ao dia e incide sobre o valor das operações de crédito. Tá? Então, lá no artigo 6º do Decreto 6306 de 2007, é 1,5% ao dia. Nas operações de câmbio, a alíquota máxima de 25% e incide sobre o montante em moeda nacional. Nas operações de seguro, a alíquota máxima é de 25% e incide sobre o valor dos prêmios de seguro pagos. Nas operações relativas a títulos ou valores imobiliários, a alíquota máxima de 1,5% ao dia. E nas operações com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, a gente tem aqui a alíquota de 1%, e a base de cálculo do IOF é o preço de aquisição do ouro, desde que dentro dos limites de variação da cotação vigente no mercado doméstico no dia da operação. Tá? Então, estas são as alíquotas aqui relacionadas ao IOF. Algumas observações em relação ao IOF. Temos uma mitigação do princípio da legalidade relacionado ao IOF. Então, é facultado ao Poder Executivo, dentro das condições e limites estabelecidos na lei, alterar as alíquotas do IOF por meio de decreto. Tá? Então, temos uma mitigação ao princípio da legalidade. Além do IOF, lembram que nós temos o imposto de importação, o imposto de exportação e o IPI, cujas alíquotas podem ser alteradas mediante decreto, que é o que nós chamamos da mitigação ao princípio da legalidade, já que pelo princípio da legalidade, o imposto só pode ser instituído ou majorado através de lei, exceto esses quatro que podem ser majorados por decreto diante de uma mitigação ao princípio da legalidade. Também o IOF, ele está dentro lá da mitigação ao princípio da anterioridade. Ele é um tributo, ele é um imposto de exigência já, né? Então não precisa observar o princípio da anterioridade, nem a anterioridade de exercício, nem a anterioridade nonagesimal. Então também uma mitigação, uma exceção ao princípio da anterioridade. Então, exigência já. A súmula 34 do TRF, ela estabelece, então, que os municípios são imunes ao pagamento do IOF sobre suas aplicações financeiras, porque nós temos aqui a imunidade recíproca. Também nós temos a súmula 185 do STJ, que é importante mencionar, que nos depósitos judiciais não incide o IOF. Então, algumas situações. Também é importante mencionar aqui que o princípio da não afetação dos impostos vale para o IOF, lá do artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Então, também valendo aqui para o IOF. Alguma dúvida sobre este imposto? Pois bem, temos ainda, então, aqui no âmbito dos impostos federais, nós temos o IPI.
que é o imposto sobre produtos industrializados? Está disciplinado no artigo 153, inciso 4 da Constituição Federal e dos artigos 46 a 51 do CTN. Pois bem, o IPI é de competência da União, diz que é de competência da União a sua instituição, e ele vai ser observado lá e cobrado através do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal. Então, competência da União. E tem como características principais ser um imposto real, porque ele recai sobre uma categoria de bens, independe da situação específica do contribuinte, tá? Então recai ali sobre produtos da indústria, e ele tem um forte interesse fiscal, porque ele apresenta ali, representa um incremento no orçamento do fisco, certo? Claro que a partir do lado dessa função extrafiscal, ele também tem uma função regulatória de mercado, uma tentativa de onerar mais artigos supérfluos e nocivos à saúde. Então, também aqui no IPI, a gente verifica o princípio ali da seletividade, né? Trazendo, a característica da seletividade, em que eu tenho alíquotas mais elevadas para produtos não essenciais e alíquotas menos elevadas para produtos mais essenciais. Então, a gente tem uma variação de alíquotas em razão da essencialidade do produto. Quanto mais supérfluo, maior será o valor da alíquota. De acordo com o professor Arada, a tendência do IPI é restringir-se à tributação de produtos considerados suntuários ou de luxo, com o que o imposto passará efetivamente a ter caráter seletivo, contribuindo para a consecução da justiça social. Esse é o que o professor Arada aqui entende que vai ser o caminho do IPI. Pois bem, sabendo então as características do IPI, quem é o sujeito passivo? O contribuinte do IPI será o importador ou quem a lei a ele equiparar, o industrial ou quem a lei a ele equiparar, no caso o comerciante, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça a industriais ou a este equiparados, e o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Só que esse a gente não tem lei específica ainda. O artigo 51 do CTN, ele traz, então, esta regrinha aqui, dizendo quem é o sujeito passivo. Em relação ao fato gerador, ele está disciplinado no artigo 46 do CTN. Então, o fato gerador pode ocorrer nas seguintes situações. Vamos pensar assim, em regra, para facilitar o pensamento geral, em regra, o IPI, o fato gerador do IPI será qualquer operação de industrialização, tá? Envolvendo ali aperfeiçoamento, mudança de aparência, enfim, a gente tem ali operação de industrialização. Ok, mas vamos aprofundar essa situação de acordo com o artigo 46. Olha lá, importação, e aí é o início do desembaraço doaneiro, a saída do estabelecimento industrial ou equiparado de produto industrializado, quando sai a nota, né? Se emite a nota, a aquisição em leilão de produto abandonado ou apreendido, e a gente tem outras hipóteses previstas em lei. Geralmente, a consideração, quando eu considero ocorrido o fato gerador, na saída do produto industrializado, é o nosso critério temporal, que vai ser a emissão da nota. Tá? Então, praticamente, este é o momento que eu tenho a ocorrência do fato gerador do IPI. Importante a gente mencionar aqui
que o fato gerador não será considerado ocorrido nas situações de retorno de mercadoria. Tá? E aí a gente tem ali os casos, né? Retorno de mercadoria enviada em consignação e não vendida no prazo. Retorno de mercadoria por defeito técnico para reparo ou substituição. Retorno de mercadoria por modificações na sistemática de importação de país importador. Retorno de mercadoria por motivo de guerra ou calamidade pública. E retorno de mercadoria por motivos alheios à vontade do exportador. Então, nestes casos, em que eu considero retorno de mercadoria, não haverá incidência do IPI. O que a gente precisa entender aqui? Que o fato gerador, como eu mencionei para vocês, é qualquer operação de industrialização. Tá bom. O que é uma operação de industrialização? O termo considera-se aqui industrializado para fins de incidência do IPI qualquer operação que modifique a natureza, a finalidade, aperfeiçoe para consumo, ou seja, transforme, beneficie, realize algum tipo de montagem. Então, a gente tem uma série de situações que vai ser considerado operação de industrialização passível de incidência do IPI. Por exemplo, transformação. O que é considerado uma transformação para fins de incidência de IPI? Um produto velho, ele perde a individualidade. Por exemplo, quando eu tenho lá vários... como é que eu vou dizer? Eu tenho vários produtinhos e eu junto eles e crio o sorvete. Agora eu tenho o sorvete. Eu transformei várias matéria-prima, né? Vários produtos, juntei eles, transformei e fiz o sorvete. Eu tenho uma operação de industrialização, de transformação. Né? Então, eu tenho aqui a transformação. Eu modifico a natureza daqueles produtos. O beneficiamento. Beneficiamento é quando eu modifico a finalidade, né? Quando eu tenho um aperfeiçoamento, um embelezamento, ou altero o funcionamento de um produto já existente. Por exemplo, quando eu transformo um veículo de cabine simples para cabine dupla. Então, modifiquei ali a finalidade, eu beneficiei o produto. Tenho operação de industrialização, que é o beneficiamento, que vai gerar incidência do IPI. Montagem. Então, quando eu tenho ali, eu tenho várias peças, né? Eu tenho várias partes, eu junto e formo ali um produto novo. Né? Quando eu tenho, então, por exemplo, montagem de veículos. Eu tenho várias peças, aí eu junto elas todas e monto um veículo. Eu tenho uma operação de industrialização. Então, juntei várias peças e criei ali um veículo. Eu tenho uma operação de industrialização que é chamada de montagem. Essa aqui, a Adriane citou ali o acondicionamento ou reacondicionamento, que eu altero a embalagem visual do produto, eu modifico a apresentação do produto ao seu consumidor, criando uma nova proposta de consumo, um novo visual, um novo estímulo. Então, nesse aqui, quando o kit, que ela colocou ali no exemplo, eu monto um kit, por exemplo, eu coloco uma sabonetinha, um shampoo, um creminho e boto dentro de uma embalagem nova, uma embalagem diferenciada, eu tenho aqui uma operação de industrialização. Tá? Cuidado aqui, gente, porque aquela embalagem, por exemplo, a marmita, quando você vai no restaurante e pede a marmita, embalagem de restaurante não é considerada industrialização, porque eu só estou colocando para transporte. Então, a embalagem, mera alteração de embalagem para fins de transporte, ela não entra aqui, não é considerado um procedimento de industrialização. É um custo, enfim, isso é só para transportar. Agora, quando você pega várias sabonetinhas e coloca dentro de um saquinho, bota fitinha, enfim, montei um kitzinho ali, ok, eu tenho
os produtos colocados ali no estojo, eu estou criando aqui um novo visual mais atrativo para que a pessoa vá lá e compre esse kit. Aí eu tenho uma operação de industrialização que incide ICMS. Tá? Então, só esse cuidadinho aqui no acondicionamento ou reacondicionamento. E a gente tem, por fim, a renovação ou recondicionamento. É quando você renova ali um produto usado ou inutilizado. E aí você restaura a utilização daquele produto como se ele fosse novo. Tá? Por exemplo, quando você faz, é muito comum a reacondicionamento de baterias. Então, você vende ela como se fosse nova. Então, você tem aqui também uma operação de industrialização. Então, vejam que o conceito aqui de industrialização, ele é bastante amplo. Todas essas situações eu considero. Vejam que a legislação do IPI, ela tem esse conceito de industrialização bastante amplo, considerando aí, como a gente viu, o acondicionamento, a embalagem, né? Eu não vou modificar a natureza da sabonete, do shampoo, do condicionador, só porque eu coloquei numa embalagem diferente. Mas, como você modificou ali, enfim, o visual, a legislação do IPI entende que é uma operação de industrialização, apesar de existirem alguns entendimentos que não deveria ser incluído. Tá? Mas é essa situação que a gente tem, né, na legislação do IPI, considerado como uma operação de industrialização, um conceito bastante amplo aqui do que é operação de industrialização para fins de incidência do IPI. É um fato gerador bem amplo. Tá. E a base de cálculo do IPI, qual que é? A base de cálculo do IPI, ela tem formatos um pouquinho diferentes conforme o fato gerador do imposto. Então, lá no 46 a gente tem. Então, tem que olhar, a gente tem que pegar no 46, no 47 eu tenho que olhar, porque vai me dizer qual que é a base de cálculos. Por exemplo, quando eu tenho ali o valor da operação de saída do estabelecimento do contribuinte seria o preço do produto, mais o frete e mais as despesas acessórias cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador. Imagina que eu tenho assim, gente, para consideração do valor do IPI, eu vou calcular todo o valor da operação. Então, eu tenho que pegar o valor da mercadoria. Se eu tenho frete, eu incluo também o frete. Então, valor da mercadoria mais o frete. Se eu tenho uma importação, o imposto de importação. Se teve algum desconto condicional, também entra aqui no cálculo. E aí vai, esse montante todo vai ser o valor da operação. E aí é a partir nele que eu faço incidir a alíquota. Então, se a gente tem, por exemplo, desembaraço aduaneiro de produto industrializado quando de procedência estrangeira. Então, veio de procedência estrangeira, é o preço normal. A saída do produto industrializado do estabelecimento de qualquer natureza. Então, o valor da operação que decorrer a saída da mercadoria. Na arrematação de produto industrializado, aí o próprio preço da arrematação. Então, vejam que nós temos situações diferentes a depender da operação. Então, se o meu fato gerador é o desembaraço aduaneiro do produto industrializado, a minha base de cálculo vai ser o preço normal, tá? Ou seja, o preço que o produto alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre comércio. Então, o preço normal aqui no desembaraço aduaneiro é o preço de venda à vista. Claro que neste despacho aduaneiro devem ser acrescidos os valores do imposto de importação, as taxas aduaneiras de entrada no país e os encargos cambiais. Então vejam que eu tenho diversas situações que deverão ser consideradas, que estão descritas no artigo 47 do CTN. Se, por exemplo,
meu fato gerador é a saída do produto industrializado do estabelecimento. Então, eu industrializei o produto e saiu esse produto industrializado. Aqui, a base de cálculo vai ser o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. Então, a gente vai ter o preço do produto, mais o valor do frete e das despesas acessórias cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatário. Então, eu tenho aqui uma junção de diversas situações para considerar a base de cálculo no caso da saída da mercadoria industrializada. Por exemplo, quando eu tenho essa saída, eu tenho que calcular o valor da mercadoria, o valor da frete, se tem algum benefício concedido ali, tudo isso entra no cálculo, tá? Ali para formar a base de cálculo. E aqui a gente precisa ter um cuidado, gente, que já caiu acho que numa prova, que é a questão de venda a prazo e venda financiada. O STJ, ele que faz a diferença entre venda a prazo e venda financiada. Ele diz que na venda financiada, o comprador obtém recursos de instituição financeira para pagar a aquisição da mercadoria. E o IPI incide apenas sobre o valor efetivamente pago ao vendedor da mercadoria, não englobando os juros pagos ao financiador, sobre o qual incidirá apenas IOF. O que isso quer dizer? Imagina que você quer comprar o valor da operação ali da mercadoria é R$500. Tá? E aí você vai numa instituição financeira e você quer financiar ali os R$500 para poder pagar aquela operação. O valor total do financiamento vai dar R$600. Certo? Só que você vai pagar sobre o IPI, ele vai incidir sobre os 500. Mesmo que lá no banco, no final, quando você vai pagar, no final você vai quitar de R$600 por conta dos juros. Nesse caso de venda financiada, ele incide sobre o valor da operação. Já na venda a prazo, gente, aí na venda a prazo, incide sobre a soma de todas as parcelas, ainda que o valor seja maior do que o cobrado em operações de venda à vista, porque o valor total corresponde ao valor da operação. Então, imaginamos que fez uma compra a prazo, tá? Fez uma compra a prazo e, tipo, à vista seria R$500, a prazo é R$600. Então, você vai pagar as parcelas. Tá? E aí tem os juros ali embutidos. Como ela é uma venda a prazo, eu vou pagar o IPI sobre os R$600. Então, sempre cuidar se é financiado ou se é a prazo. No financiado é só sobre o valor da operação e no venda a prazo é o valor total. Ok? Então, sempre pensa assim. Na venda financiada, juros para fora. Então, não vou incluir os juros. Venda financiada, juros para fora. Só vai incidir IPI sobre o valor da operação. Vendas a prazo, encargos para dentro. Ou seja, o IPI, a base de cálculo vai ser o valor total da operação. Então, só esse cuidadinho aqui em relação ao tipo de venda. Então, base de cálculo. Quanto às alíquotas, aqui, como a gente viu, o IPI é o imposto proporcional, então a alíquota ela varia conforme a grandeza econômica tributada. A alíquota do IPI ela pode variar de 0 a 365,63 no caso do cigarro, por exemplo. Então, depende de cada produto conforme a TIP, né, que é baseada na nomenclatura comum do Mercosul, parte do decreto 2376 de 97. Vejam que o maior volume de arrecadação do IPI provém ali de cigarros, bebidas e veículos. Então, a gente tem ali
uma série de situações para arrecadação. Algumas observações em relação ao IPI. Questão da alíquota zero, corresponde à inexistência de tributação por falta de um dos elementos quantitativos. A alíquota zero ela seria bem próxima da isenção, só que na isenção você tem que cumprir determinados requisitos. Na alíquota zero ela é zerada para todo mundo, mas os efeitos praticamente são os mesmos, você não vai pagar o imposto. Quanto o IPI, ele é um imposto seletivo, então as alíquotas elas variam em razão da essencialidade do produto. Então, se eu tenho produtos mais essenciais, a alíquota é mais baixa. Se eu tenho, quanto mais supérfluo o produto, maior a alíquota. E também no IPI, da mesma forma que a gente tem no ICMS, ele deve observar o princípio da não cumulatividade. Então, a cada operação tributada deve ser abatido o valor do mesmo imposto pago na operação imediatamente anterior. Então, também devendo observar o princípio da não cumulatividade em relação ao IPI. E, por fim, a gente tem aqui a ressalva ao princípio constitucional. Então, a gente tem a possibilidade de alteração das alíquotas do IPI por meio de decreto, então ato infralegal, então é possível ali essa alteração, que também tem possibilidade ali de uma extrafiscalidade. Nós temos também a exceção ao princípio da anterioridade de exercício. Lembra que o IPI não precisa observar a anterioridade de exercício, mas precisa observar a anterioridade nonagesimal, caso venha a ser majorado. A gente tem ali outras situações, né, quanto à isenção, a questão de imunidades, mas, em regra, o que a gente tem do IPI de mais importante são estas as considerações. Há alguma dúvida em relação ao IPI? Pois bem, então a gente vai falar agora do imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. Está disciplinado no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, e também nos artigos 19 a 22 do CTN. O imposto sobre a importação, ou comumente conhecido como imposto de importação, ele é de competência da União. Então, a União é quem compete instituir o imposto. Quando há, então, a entrada no território nacional de bens procedentes do exterior. Então, o imposto de importação, também na prática conhecido como tarifa aduaneira, ele visa gravar aqui a inserção no território nacional de bens procedentes de outros países, consoante disciplinado no artigo 19 do CTN. Competência é da União apenas. Então, somente a União pode instituir este imposto. O imposto de importação, ele possui uma função eminentemente extrafiscal, porque ele tem aqui uma ideia de proteger a indústria nacional, um verdadeiro objeto aqui de controle de política de arrecadação tributária, de política econômica e fiscal. Então, um caráter extrafiscal, uma função extrafiscal. O sujeito passivo do imposto de importação, sobre a importação, está previsto no artigo 22 do CTN e também no artigo 31 do Decreto-Lei 37 de 1966. Então, o sujeito passivo pode ser o importador, considerado, então, qualquer pessoa física ou jurídica que promova a entrada de mercadoria procedente do exterior, destinada a permanecer definitivamente no país, ou que a lei a ele equiparar. Também o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, o destinatário de remessa postal internacional, indicado pelo remetente,
e o adquirente de mercadoria em entreposto aduaneiro. Então, estas pessoas serão consideradas o sujeito passivo, o contribuinte do imposto de importação. O fato gerador é a entrada real ou ficta do produto estrangeiro no território nacional. E aí, por ficção jurídica, será o início do despacho aduaneiro. Então, neste momento, é que vai ser considerado ocorrido o fato gerador. Então, o elemento temporal, por uma ficção jurídica, é quando eu tenho o início do despacho aduaneiro, ou seja, quando eu tenho lá o preenchimento da declaração de importação ou de documento equivalente para a liberação da mercadoria. Então, neste momento é que é considerado ocorrido o fato gerador. Importante ter um cuidado aqui, porque nós temos as situações de retorno de mercadoria. Quando eu tenho retorno de mercadoria, nós não vamos considerar aqui ocorrência do fato gerador do imposto de importação. Veja, retorno de mercadoria em consignação, não vendida no prazo autorizado. Retorno de mercadoria seria a devolução por motivo de defeito técnico para reparo ou substituição. Retorno de mercadoria em face de modificações na sistemática de importação do país importador. Retorno de mercadoria por conta de guerra ou calamidade pública. E retorno ali de mercadoria por fatores alheios à vontade do exportador. Então, nestes casos, não vai ser considerado. Na verdade, desfaz-se o fato gerador do imposto e aí não se admite mais a sua cobrança, tá? Porque eu não teria mais a entrada da mercadoria, já que houve o retorno. A base de cálculo do imposto sobre a importação poderá ser a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida indicada na tarifa aduaneira do Brasil, a TAB, quando a alíquota for específica. Ou seja, quando eu tenho uma alíquota que prevê importâncias fixas, que é aplicáveis, então, em relação aos modos de apresentação do produto importado. Por exemplo, o imposto de X reais por tonelada, ou por comprimento, ou por metro. Eu devo pagar 50 reais por metro. Então, aqui a gente tem a quantidade da mercadoria. E a gente tem a base de cálculo, podendo ser a expressão monetária do produto importado, que seria o valor aduaneiro previsto lá no GAT, Decreto 92.930 de 86, quando a alíquota for ad valorem, ou seja, aquela que incide sobre o valor aduaneiro do produto importado. Então, a gente tem aqui a alíquota ad valorem. E, por fim, a base de cálculo pode ser o preço de arrematação do bem quando adquirido em licitação. Quanto às alíquotas, elas tarifas, né? Elas geralmente são fixadas. A gente tem algumas diferenças, porque podem ser estipuladas ali por conta de tratados internacionais, enfim. Então, a gente tem, para o comércio entre países que não pertencem ao Mercosul, por meio da TEC, que é a Tarifa Externa Comum. Okay? Então, ela estabelece ali políticas dos países componentes do bloco. Então, as alíquotas elas podem ser específicas, que é um valor em dinheiro que incide sobre uma unidade de medida prevista em lei. Pode ser metragem, peso, por exemplo, ali 50 reais por metro ou 42 reais por metro cúbico. E a gente tem as alíquotas ad valorem, que daí eu tenho incidência sobre o valor da operação. Por exemplo, 10% de 15 mil, 5% de 10 mil. E a gente tem ainda a possibilidade de utilização ali de alíquotas mistas, né? A combinação das duas formas. Por exemplo, 10% do que exceder a 5 mil e R$5 por quilo. Então, posso estabelecer as duas. Quanto ao cálculo do imposto,
né? Estabelecido ali no artigo 143, os valores em moeda estrangeira eles devem ser convertidos pela taxa de câmbio vigente no momento da entrada da mercadoria. E uma questão aqui já definida pelo STF é que a alíquota a ser aplicada é aquela contemporânea à introdução do produto em território nacional. Então, por exemplo, eu como fiz uma compra, né, uma importação de um produto, e aí na data dessa importação, a alíquota era de 5%. E aí está vindo o produto. Durante essa vinda, houve uma modificação, publicação de um decreto que majorou essa alíquota para 7%. E aí, quando eu vou lá realizar o preenchimento da declaração de importação, estou lá preenchendo, aí chega a pessoa lá e diz, olha, tem que pagar uma alíquota de 7%. Eu digo, não, mas quando eu comprei era 5%. Aí vai dizer, não, a alíquota hoje vigente é de 7%. Então, a gente aplica a alíquota vigente contemporânea à data aqui, quando o produto entra no território nacional. Então, a data que eu vou preencher, que a gente considera ali o elemento temporal ficto, a data que estou preenchendo a declaração de importação, vai ser utilizada a alíquota de 7%. Bom, o imposto de importação, ele está dentro da exceção ao princípio da legalidade, então pode ter as alíquotas majoradas por meio de decreto, porque ele possui essa função extrafiscal. Ou seja, digamos que as pessoas estão comprando, a alíquota do imposto de importação é de 3%. As pessoas estão comprando muito produtos importados. O mercado nacional está quase quebrando. Então, o que o governo vai lá? O governo vai lá e faz, ele tipo, agora a alíquota da importação é de 12%. Justamente, se eu tenho que esperar, observar o princípio da legalidade, tenho que fazer um projeto de lei, mandar para o Congresso, até que seja aprovada essa majoração, quebra o mercado nacional. Então, não precisa, pode ser feita essa majoração por decreto, diante do caráter extrafiscal do tributo, do imposto de importação. Além disso, ele também é uma exceção ao princípio da anterioridade, ou seja, ele tem, se eu majorei a alíquota, ela tem aplicabilidade e efetividade já. Então, não preciso esperar anterioridade de exercício ou anterioridade nonagesimal. Imagine se eu tenho que esperar o próximo exercício, de novo, quebra. Então, por conta da própria especificidade do imposto, dessa função extrafiscal regulatória de mercado, não precisa haver ali, não precisa haver o cumprimento do princípio tanto da legalidade quanto da anterioridade. Então, o imposto de importação é uma exceção ali ao princípio. A gente tem ainda duas situações. A gente tem aqui a conhecida Zona Franca de Manaus, que é um local de livre comércio de importação e exportação, além de ser ali beneficiário de diversos incentivos fiscais, para, enfim, desenvolver a região. Então, foi criada ali esse local específico. E é importante o súmula 569, mas aí em relação à certidão negativa e a questão ali do drawback. Tá? Só para mencionar aqui, o drawback é uma forma de proteção da indústria nacional. Aqui, gente, quando a gente tem o produtor, ele quando exporta o produto acabado, ele, pelo drawback, ele pode ser ressarcido do imposto de importação incidente sobre a importação de insumos de origem estrangeira. Então, a gente pode ter o drawback suspensão, isenção ou a devolução ali, a restituição. Então, existem essas possibilidades ali em que eu tenho um benefício para o importador. Então, justamente para que a gente tenha ali uma facilitação, enfim, algum benefício concedido nos momentos da importação. Ok? Então, é isso em relação ao imposto de importação. E, por fim, nós temos o imposto sobre a exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, o nosso imposto de exportação, que está previsto no artigo 153, inciso 2 da Constituição Federal, e no artigo 23 e seguintes do Código Tributário Nacional, no nosso CTN. Pois bem, o artigo 153, 2 da Constituição estabelece que é da competência da União
a instituição do imposto de exportação. A exportação é a saída do território nacional de mercadorias nacionalizadas para um adquirente situado no exterior. Aqui, o conceito de produto nacional é aquele produzido no país, e a mercadoria nacionalizada é aquela estrangeira importada a título definitivo. Então, a gente tem ali essa possibilidade. O sujeito passivo do imposto de exportação é o exportador, ou seja, qualquer pessoa que promova a saída do produto nacional ou nacionalizado do território nacional. Está lá no artigo 27 do CTN. E o fato gerador? Bom, o fato gerador do imposto de exportação é a saída do território nacional para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Aqui, gente, o elemento temporal do fato gerador é o momento da liberação pela autoridade aduaneira ou a data de embarque ou saída constante na declaração de exportação. Então, aqui, o fato gerador é a saída do território, tá? É o momento que se estabelece por ficção jurídica, em que ele se materializa a expedição da guia de exportação ou documento equivalente. Então, vejam que, por ficção jurídica, eu vou considerar o momento de ocorrência do fato gerador o preenchimento da guia de exportação, expedição da guia de exportação ou do documento. E aí o pagamento do imposto de exportação pode acontecer mesmo antes que efetivamente o produto saia do país. Então, pode estar lá já dentro do navio, eu estou preenchendo a guia aqui, paguei a guia e depois o navio vai. Então, mas por ficção jurídica, é no momento aí da expedição da guia, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de exportação. Por sua vez, a base de cálculo também tem três possibilidades no caso. Mas, em regra, é o preço normal que a mercadoria ou sua similar alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional. Então, pode ser ali a quantidade da mercadoria, expressa na unidade de medida indicada na TAB, que é a tarifa aduaneira do Brasil, quando a alíquota for específica. Então, por exemplo, eu vou pagar X, R$20 por tonelada. Então, eu vou pegar, eu tenho tantas toneladas, se eu aplico R$10 por tonelada, vou aplicar sobre a quantidade. Ou a expressão monetária ou preço normal, que daí é o valor aduaneiro previsto no GAT, quando a alíquota for ad valorem, por exemplo, ela for 15%. Então, a gente pega ali o valor da mercadoria e aplica a alíquota sobre ela. E a alíquota, a tarifa aduaneira brasileira tem dois tipos de alíquotas. Temos as alíquotas específicas, que é aquela que incide sobre unidade de medida prevista, de novo, R$12 por tonelada. Então, a alíquota é R$10 por tonelada, R$15 por tonelada, R$15 por metro cúbico, tá? E a gente tem a ad valorem, que é o percentual. Então, por exemplo, tem lá aqui, ela atualmente fixada em 30%, mas o executivo ele pode majorar, podendo alcançar a alíquota máxima de 150%. Essa alíquota ela está prevista na Lei 9716 de 98, e a alíquota máxima pode atingir até 150%. Artigo 3º do Decreto-Lei 1578 de 77. Quanto ao imposto de exportação, a gente tem as mesmas observações em relação ao imposto de importação. Ou seja, o imposto de exportação também é exceção ao princípio da legalidade, ou seja, pode ter as alíquotas majoradas ou reduzidas por decreto, e é a exceção ao princípio da anterioridade, ou seja, é de exigibilidade já. Tá? Não precisa observar nem a anterioridade de exercício, nem a anterioridade nonagesimal. Então, tem a exceção ali, uma mitigação aos princípios constitucionais do direito tributário, igual ao imposto de importação, justamente por esse caráter de
extrafiscalidade que o imposto de importação tem. Pois bem, então é isso. Hoje vimos o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o Imposto de Importação, I, e o Imposto de Exportação, IE. Estes, então, os nossos 4 impostos federais. No próximo vídeo, falaremos, então, sobre o Imposto de Renda e o Imposto Territorial Rural, o ITR. Ok, gente? Até mais.